Olá, povo de Deus, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, 2 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Números 11, 4b a 15 e Mateus 14, 13 a 21. Números é o quarto dos 5 livros da Torá, a primeira secção da Bíblia hebraica e do Primeiro Testamento cristão. O nome em português é derivado do latim e é uma referência aos 2 censos dos israelitas que estão citados no livro dos Números. Este livro tem uma longa e complexa história, mas sua forma final, a redação última, é resultado de uma edição sacerdotal, de uma fonte chamava Deus de Javé, uma fonte javista, realizada em algum momento no início do período persa, século V a.C. Como o livro do Êxodo, o livro dos Números também narra a caminhada de Israel pelo deserto. E hoje temos uma outra versão do episódio relativo à carência de comida e bebida, com reações de rebeldia e murmuração do povo, com intervenções de Deus diante das carências e das rebeliões. O povo não reconhece tudo que Deus fez por ele para ajudá-lo a viver na liberdade. E passa a olhar o passado com saudade do Egito e dos bens de que lá dispunha, esquecendo-se do peso da escravidão. Dizia que era melhor viver escravo no Egito que viver livre no deserto. Israel é um povo descontente, desencantado, incapaz de reconhecer os dons de Deus, a liberdade e o pão gratuito que recebiam. Moisés, visceralmente ligado ao destino desse povo, entra em crise e se revolta também com Deus. Vale a pena ler a força da lamentação de Moisés. Diz ele: por que me maltrataste e maltrataste tanto o teu povo assim? Por que gozo tão pouco do teu favor a ponto de descarregar sobre mim o peso de todo esse povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo esse povo, para que me digas, carrega-o ao colo como a ama costuma fazer com a criança e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo, dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, eu peço-lhe que me tires a vida. Se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. É um duro lamento de Moisés. Podemos pensar que era somente o povo de Israel que esperava que Deus providenciasse seu alimento, sem que ele precisasse fazer algum esforço. E quando o esforço lhe é cobrado, prefere voltar à escravidão. Será que hoje muitos que estão recebendo o auxílio emergencial gostariam de um governo realmente novo, que ao invés de dar esmola, abrisse as portas para novos empregos? Tem gente que prefere um governo estúpido, grosso e autoritário que lhe dá uma esmola ao invés de outro que abre possibilidades dele ganhar o pão com o próprio suor. Entrevemos nas leituras de hoje uma unidade de temas. No deserto, os israelitas protestam e lamentam-se. A dura opressão sofrida no Egito foi transformada na recordação de uma existência quase paradisíaca.
Lembramos-nos do peixe que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas. Agora a nossa garganta está seca, não há nada diante de nós senão maná. Não estão satisfeitos com a porção de maná que cada dia Deus lhes envia. É fácil ceder à saudade do passado, quando nos deixamos guiar não pelo espírito de fidelidade à aliança com Deus, mas pelos nossos instintos fortes, como podem ser fome, sede. Os padres da igreja sempre viram na caminhada de Israel, através do deserto, um paradigma do itinerário cristão e da igreja. O futuro assusta. O alimento ligeiro do espírito não é suficiente. As saudades do passado atraiçoam e as exigências de Deus nem sempre são bem compreendidas. Cada cristão passa pelas suas provações, mas ai de quem se fixa no passado. Há que acolher, agradecidos, o alimento cotidiano, ainda que seja leve, como a palavra de Deus e o pão e o vinho eucarísticos. Mateus 14, 13, 21. Quando Jesus soube da morte de João Batista, ele decidiu afastar-se da multidão, talvez para escapar de uma morte anunciada, a sua. Porém, seu amor pela multidão não permite que ele se esconda dos mais pobres, dos enfermos, aos quais cura e sacia a fome também. Na nossa narrativa hoje, Jesus envolve os discípulos, fazendo-lhes dar-se de si mesmos e a pôr em comum o que têm. A narrativa deste milagre antecipa, na intenção do evangelista, o da instituição da Eucaristia. Os discípulos serão ministros, distribuindo aos outros o pão que Jesus lhes dá. Do mesmo modo que sobrou pão quando Eliseu, com 20 pães, saciou 100 pessoas, assim também, e de modo ainda mais significativo, sobraram 12 cestos, depois da refeição miraculosa oferecida por Jesus. Tinham chegado os dias messiânicos. Jesus, o Messias, satisfazia todas as necessidades humanas, fazendo curas, saciando os que tinham fome. Na comunidade do fim dos tempos, na comunidade escatológica fundada por Jesus, desaparecem todas as doenças e todas as necessidades. O Evangelho apresenta-nos Jesus como um novo Moisés no deserto, no meio da multidão cansada, faminta e doente. Esta multidão sente dificuldades em seguir o Messias, mas é dele, por outro lado, que espera tudo, incluindo a libertação política. Jesus corresponde aos seus anseios de modo eficaz, mas os sinais realizados, tal como a sua própria pessoa, devem ser acolhidos na fé. De fato, Jesus vive em comunhão com o Pai, mas também com os discípulos com quem partilha tudo. O maná cotidiano da palavra e da Eucaristia é alimento para o caminho, o conjunto de provisões para a jornada. Ninguém nega o poder de Jesus de realizar milagres, porém, é importante tirarmos lições para a vida de todos os sinais de Jesus. Contemplar os milagres de Jesus sem deixar-se afetar por tudo o que eles lhe representam, leva-nos a uma leitura que nos engessa e não nos põe em movimento. Pode-se, com a liberdade e profundidade, ver no milagre da multiplicação o compromisso da partilha
dos bens recebidos de Deus. E os discípulos, vendo o povo passando fome, disseram a Jesus: vamos despedi-los para que eles possam ir comprar pão para comer. E Jesus lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós podemos atualizar o milagre de Jesus realizando entre nós a partilha, sobretudo com os pobres. Se também tivermos os mesmos sentimentos de Jesus frente à fome, à falta de moradia, o desemprego e tantas outras carências que afligem nossos irmãos e irmãs, é preciso encher-se de compaixão para sairmos dos comodismos característicos de uma vida centrada em si mesmo. Façamos nossos os mesmos sentimentos que Jesus sentia frente ao abandono que o povo vivia. Um beijo no seu coração.